6h39, estamos de volta com o Manhã no Ar e fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Os alimentos ricos em vitamina D agora têm mais motivos para entrar na dieta de nós, mulheres. Um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, chegou à conclusão de que a suplementação dessa vitamina pode evitar um problema pouco frequente, mas bastante indesejável: a menopausa precoce. Maria do Rosário deixou de ovular logo depois que engravidou, aos 31 anos. A menstruação nunca mais veio, mas o que parecia um alívio para a radialista se transformou em problema. Os primeiros 3 anos não sentia nada, achava assim maravilhoso, porque além de não ter aquele desconforto todo mês e muita cólica também, mas depois de 3 anos veio as consequências, né? Dos calores, da oscilação de humor, fica com o pavio curto, como dizem as pessoas, né? Qualquer coisa irrita. A menopausa precoce é um problema que afeta 5% das mulheres em todo o mundo. Agora, um estudo de uma universidade americana, depois de acompanhar a dieta de mais de 100 mil mulheres por 20 anos, constatou que a ingestão de alimentos ricos em vitamina D, como fígado, derivados do leite, ovos e peixes, pode reduzir em até 17% o risco de desenvolver esse problema. Este médico explica que a menopausa nada mais é do que a ausência dos ciclos menstruais em função da falta de óvulos. E a vitamina D, como atua em todas as células do corpo, ajuda a retardar esse processo. Ela evita a morte precoce dos óvulos de uma mulher. Esse é o principal objetivo dela. Porque já que a menopausa é a morte desses óvulos, ela previne essa morte, então ela avança um pouco mais. A menopausa é comum nas mulheres depois dos 50 anos de idade. Quando se dá antes, geralmente está relacionada a fatores genéticos e traz consequências para a saúde. Além de ressecamento das mucosas, de sentir calor intenso e irritabilidade, a mulher fica mais sujeita a doenças cardiovasculares, a osteoporose e ao mal de Alzheimer. A suplementação de vitamina D, segundo o médico, pode ser uma aliada importante na prevenção, mas não deve ser consumida indiscriminadamente. Antes, é indicado medir os níveis dela no sangue, já que temos o sol como uma fonte natural de vitamina D. Nós temos uma ilusão de que quem vive numa região como a nossa não precisava de vitamina D. Infelizmente, as pessoas, você, normalmente vivemos dentro de locais fechados sem pegar o sol. Então, de uma maneira geral, na nossa região, nós temos um pouco da baixa da vitamina D. Então, tem sempre que se dosar a vitamina D antes de se repor. Grande parte da população tem uma carência de vitamina D. E vamos continuar falando desse assunto, afinal, toda mulher deve ficar atenta aos sinais da menopausa. Uma pesquisa recente publicada na revista Menopause apontou que as ondas de calor, os chamados fogachos, devem indicar um risco aumentado da disfunção vascular, a qual pode conduzir a doenças cardiovasculares. A gente vai falar mais sobre esse assunto agora com a Sigrid Cardoso, ginecologista e obstetra, que está aqui no Manhã no Ar. Seja muito bem-vinda ao programa. Ótimo dia. Obrigada pelo convite. A gente acabou de ver na reportagem que a vitamina D pode auxiliar bastante as mulheres e evitar que a menopausa precoce aconteça com tanta incidência. Qual é a realidade hoje? Os casos de menopausa precoce têm acontecido com frequência, chegam nos consultórios e eu acredito até que seja difícil de identificar, né? Principalmente a mulher que está passando por isso. Na verdade, é importante a gente classificar que menopausa significa dizer que é a última menstruação. Ou seja, quando você menstruou pela última vez, isso é a menopausa. O restante é climatério, o nome correto é o climatério. E pela Organização Mundial de Saúde, o climatério ele pode variar de 40 a 65 anos. Então, dentro dessa faixa, pode acontecer o climatério. Em geral, a média que normalmente acontece é em torno de 50 anos. E é importante fazer esse diagnóstico. Alguns sintomas são muito característicos, alguns exames laboratoriais mostram que são característicos, como a ausência da menstruação. Inicialmente começa com algumas irregularidades menstrual. A paciente começa a observar que ela não vem com tanta frequência como vem a menstruação, começam a haver falhas. Daqui a pouco começa a sentir os sintomas, como você falou, do fogacho, que acaba sentindo aquela onda de calor que normalmente a paciente apresenta, e começam alguns outros sintomas, irritabilidade, insônia, depressão. Tem pacientes que passam pelo climatério
e não sentem absolutamente nada. O climatério é o período pós a última menstruação. Exatamente. O climatério é o período que se vive quando já não tem mais a menstruação. E aí o que acontece normalmente, todas essas reações, é por conta de uma redução hormonal? O que leva a ter tantos incômodos e transtornos no dia a dia? Sim, na verdade, nós vivemos dentro de um padrão de normalidade com os nossos níveis hormonais, no caso nós mulheres, com os nossos níveis hormonais adequados. Se você começa a ter uma baixa do estrogênio, começam a alterar, a apresentar uma série de outras complicações. Então, o nome mesmo diz, é uma deficiência hormonal. Tudo acontece pela deficiência hormonal, que começa a aparecer. E aí, a partir daí, se eu não tenho meus níveis hormonais adequados, eu começo a apresentar uma série de sintomas, que são esses que normalmente as pacientes começam a apresentar. Eu já li um artigo que mostra que várias mulheres acabam, durante esse período, se divorciando, né? Porque há uma incompreensão por parte do parceiro do que está acontecendo com aquilo, que é algo involuntário, né? Algo que as mulheres decidem mudar o comportamento, é algo que independe delas. Na verdade, a gente sempre, é importante muito a orientação da explicação do que é essa fase. É uma fase normal da vida da mulher. Você é bebê, você é criança, adolescente, a vida adulta e tem a fase do climatério, que é uma fase dentro do padrão de normalidade. É importante que a gente entenda isso. Hoje a medicina está muito avançada. Nós temos inúmeras maneiras de ajudar a paciente para poder passar dessa fase. Então é importante por quê? Porque quando ela chega na menopausa, quando ela chega nessa fase, o que ela imagina? A grande maioria já está velha, geralmente está um pouco acima do peso, por causa do tecido gorduroso, que altera por causa da fase hormonal, tem irritação, tem calor, tem nervosismo, ou seja, começa a se juntar uma série de sintomas que realmente desequilibram. Então, você está, a tua própria vida profissional acaba sendo comprometida, porque nem sempre você está disposta. Por quê? Porque o teu nível hormonal não está adequado. Mas o interessante é que essas pacientes procurem o médico. Hoje nós temos inúmeros tratamentos, tem que ser feita uma avaliação adequada, a parte hormonal hoje está muito bem difundida, já não existe, é sempre uma preocupação algumas pacientes para fazer uso de reposição hormonal, e o que a paciente tem que entender é que o próprio nome já está dizendo, é repor o hormônio, ou seja, repor alguma coisa que está faltando. Então isso é importante. O tratamento é através dessa reposição de hormônios? Na grande maioria das vezes, mas não é só reposição hormonal. Infelizmente, tem algumas pacientes que não podem fazer uso, tem alguma contraindicação para o uso da reposição, mas existem outras opções. A paciente tem que ser avaliada do ponto de vista hormonal, do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista de imagens. Por exemplo, eu não posso passar uma reposição hormonal numa paciente que não tem mamografia, que não tem alguma ultrassonografia, que não tem uma avaliação para ver se ela está necessitando. Então, é um conjunto de medidas que é muito importante que ela saiba que hoje tem para ajudar. Agora, doutora, é importante também deixar de alerta que é uma fase e passa. Isso, exatamente. E é uma fase que às vezes a mulher está muito sensível, porque está para entrar na aposentadoria, aí começa a interferir, os filhos normalmente já estão saindo de casa, começa a interferir no relacionamento porque ela tem diminuição da libido, a vagina fica ressecada, então começa uma série de complicações. Às vezes o companheiro não consegue entender muito bem isso, então eu acho que é importante muito o diálogo, a conversa com o seu parceiro e procurar um serviço médico. E essa fase, ela costuma durar em média quanto tempo? Depende de paciente para paciente. Em geral, até 65 anos. Mas tem pacientes que passam, como eu lhe falei, pela menopausa e não sentem praticamente nada. E fica durante quantos anos sentindo esse período do climatério? Desde o momento que ela entrou na menopausa, pode ir até 65 anos. Então pode durar 15 anos, por exemplo? Pode durar mais, pode durar menos. Independente, dependente do sistema normal da paciente, de cada um. A nossa região, que é uma região muito quente, ela acaba contribuindo para acelerar, por exemplo, a questão da menopausa ou não tem relação? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A fase, quando a paciente vai entrar na menopausa, no climatério, está relacionada à produção folicular.
ou seja, começa a diminuir a produção de folículos, diminui a parte hormonal, por isso que é variável. Tem pacientes que estão com 55 anos que ainda estão menstruando, ainda estão sem sintomas, e outras com 42, 43 já começam a apresentar alguns sintomas. O incômodo maior deve ser os fogachos, que são as ondas de calor, quando já está muito quente. Mas é um elas calor sentem. diferente, porque às vezes a gente pergunta da paciente se ela está tendo esse calor. Ela fala, não, mas aqui em Manaus é muito quente. Mas é um calor diferente, é aquele que você está no ar-condicionado e de repente vem aquela onda de calor. Você sente aquele calor mesmo no ar-condicionado, às vezes você está num local que todo mundo está numa temperatura adequada e você está se abanando, sentindo calor. Então é um calor diferente, ele vai e passa em seguida. Mas é uma coisa que incomoda, né? Mas além do fogacho, o que incomoda muito é a situação psicológica da paciente. Você não dorme direito, você já fica mais irritada, você não consegue ter atividade sexual adequada. Então começam a se somar uma série de fatores que acabam comprometendo a paciente. Como a gente pode evitar esse período de menopausa e climatério, adiar esse ciclo? Evitar e adiar não, teoricamente não seria possível. O que a gente pode é o quê? Na hora que você começar a apresentar alterações clínicas, na hora que você apresentar alterações hormonais, a gente já pode iniciar uma medicação, desde que não haja contraindicação, para que aqueles sintomas sejam amenizados. Tem pacientes que hoje nós temos muitas opções, hormônios oral, sistêmicos, implantes hormonais e por aí vai. Então nós temos uma série de medicações que podem ser feitas para amenizar bastante essa sintomatologia. O que você não pode é deixar de procurar o tratamento médico. Doutora, para a gente encerrar, gostaria que a senhora deixasse aqui um alerta para as mulheres que estão acompanhando o programa agora sobre a importância de procurar um ginecologista pelo menos uma vez ao ano, de fazer esse acompanhamento durante a vida toda, né? E principalmente nessa fase, para diminuir todos esses efeitos. Sim, é muito importante que todas as pacientes, primeiro, procurem ser consultadas pelo menos uma vez ao ano no ginecologista, porque você conseguindo fazer isso uma vez ao ano, com certeza você vai tentar diagnosticar algumas coisas precoces. Não esquecer que nessa fase aumenta o risco de doenças cardiovasculares, a paciente pode ter mais risco de câncer de endométrio, câncer de mama. Então é fundamental a precaução, é fundamental a observação desses sintomas para que a gente consiga, o quanto antes, ajudar essa paciente a passar da maneira mais tranquila possível por essa fase. Doutora, muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigada a vocês. Recebi hoje a Sigrid Cardoso, que é ginecologista e obstetra. A gente continua falando de saúde agora. O Amazonas registra baixa procura pela imunização contra o HPV para meninos. E isso, claro, preocupa as secretarias de saúde, pois essa vacina pode proteger de uma doença que pode evoluir para algo mais grave, como um câncer, por exemplo. Só aqui na capital, mais de 100 unidades estão prontas para vacinação. Murilo tem 11 anos e a faixa etária dele faz parte do público que precisa ser vacinado contra o HPV. O cartão de vacina do menino sempre esteve completo e agora ele diz que não teria por que ser diferente. Vou sempre lutar pela saúde deles, então, independente do contra ou a favor, eu vou achar que é importante sim. No Amazonas, são mais de 167 mil meninos de 11 a 15 anos que foram incluídos no programa de imunização. Mas a procura nas unidades de saúde ainda é baixa. Apesar disso, a expectativa é vacinar 80% desses jovens em todo o estado. Nós temos que entender também que esta vacina vai prevenir tanto os meninos quanto as meninas contra o câncer. Na menina, os cânceres de colo de útero, que é o principal, né? E nos meninos, o câncer de pênis, de boca, as verrugas, tanto nas mulheres como nos homens também. Antes, apenas as meninas de 9 a 15 anos eram imunizadas contra o HPV. E quando a campanha começou, a vacinação ocorria nas escolas. Agora, basta procurar um dos 182 postos de saúde que oferecem a vacina. E agora eu tenho um recadinho para você que já está ansioso com o período das férias escolares.
A colônia de férias Agnus Dei está chegando com muitas novidades. O período da colônia será de 3 a 14 de julho e acontecerá em 2 horários especiais. Vai ter pique-esconde, mergulho nas ondas, culinária da vovó, teatrinho, baile de máscaras, queimada na quadra e muita diversão, é claro. E se você indicar um coleguinha, ganha um desconto especial no ato da matrícula. As inscrições começaram dia 1º de julho. Esperamos você do Agnus Dei e também de outras escolas. Você não pode ficar de fora dessa aventura. Pede para o papai, para a mamãe garantir a sua vaga, pois são limitadas. Venha fazer uma visita ao Centro Educacional Agnus Dei, que fica na rua Rio Mar, Vieira Alves. O telefone é esse que está passando aí na sua tela, o 3584-5458 ou ainda o 3584-2815. E para você que começou a acompanhar o programa agora, a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Reviravolta no governo do Amazonas. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, concedeu liminar que suspendeu eleições diretas. José Melo e Henrique Oliveira seguem cassados, mas ficam no cargo até que seus recursos sejam julgados e publicados. Vaqueiro é morto atropelado na BR-319. De acordo com a família da vítima, o motorista que dirigia o micro-ônibus não prestou socorro e fugiu do local. A família do jovem pede justiça e agilidade nas investigações, já que o homem que dirigiu o veículo apenas prestou esclarecimento e foi liberado. Candidatos a processo seletivo em Manacapuru, que saíram de Manaus e cidades da região metropolitana, encontraram portões fechados no dia do exame. De acordo com a prefeitura, uma errata foi publicada com nova data, mas os candidatos afirmam que o documento não existiu. Amazonas registra baixa procura pela imunização contra o HPV para meninos. E isso preocupa as secretarias de saúde, pois essa vacina pode proteger de uma doença que pode evoluir para algo mais grave, como o câncer. Só que na capital, mais de 100 unidades estão prontas para vacinação. Agora são 6h57. A gente vai falar de uma decisão ontem que mexe completamente com o cenário político aqui do Amazonas. Estou falando da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que através de uma liminar suspendeu a eleição suplementar que aconteceria aqui em agosto, 6 de agosto. Nós já temos 9 candidatos que já tinham iniciado as campanhas. O TRE já estava organizando também o pleito, convocando mesários. As pessoas que iriam atuar, já havia inclusive liberação de verba do TSE para que essas eleições acontecessem aqui. E agora, essa decisão muda completamente esse cenário. E para falar mais sobre essa mudança, nós estamos recebendo hoje no Manhã no Ar a Denise Coelho, que é especialista em direito eleitoral. Seja muito bem-vinda ao programa, ótimo dia. Muito obrigada. A Denise estava me falando aqui que ninguém dormiu, né? Que a decisão saiu ontem à noite e foi aquele reboliço de tentar também entender o que está acontecendo, né? É verdade. Bom dia. O que acontece? Ninguém dormiu, principalmente os advogados de ambas as partes, né? Porque com essa decisão do ministro Lewandowski, suspende toda a decisão do acordo anterior a respeito do recurso ordinário, né? Que foi o que cassou o Melo em maio de 2017. Agora, o que acontece? Volta o Melo, o ex-governador, atual governador. A grande problemática é em relação quando é que ele vai voltar. Porque tem que ser publicado isso, né? E o Supremo vai entrar de recesso segunda-feira. A partir de sexta-feira ele entra de recesso. E só retorna dia 1º de agosto. Com a suspensão dessa decisão, suspendeu-se também o calendário eleitoral, que teria primeiro turno dia 6 de agosto. Então a gente tem um calendário suspenso, as eleições suplementares também suspensas, né? E com retorno agora do ex-governador Melo, só que com essa indecisão se retorna de imediato, porque o próprio Davi Almeida, o atual governador, ele assumiu sem a publicação. Inclusive, houve só uma espécie de notificação à Assembleia Legislativa, mas sem a publicação do acordo inicialmente. Sem a publicação do acordo, isso. E pode ser que aconteça a mesma coisa, né? Mas a gente está vivendo um momento único na história do governo, sem precedentes e sem poder fazer nenhuma afirmação, porque qualquer tipo de afirmação neste momento é prematura. Só para ficar claro, essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski
não devolve oficialmente o cargo a José Mello. Ele continua cassado, mas segue no governo até que se julgue todos os embargos, todo o processo. Todo o processo. Em 2011 aconteceu uma situação bem parecida aqui no estado também, na prefeitura de Manacapuru. O prefeito ele foi cassado pelo Tribunal Regional, só que o próprio ministro Lewandowski da época concedeu uma liminar parecida, onde ele retornaria o prefeito cassado até que fosse esclarecido todo o processo no próprio Supremo. A gente tem algumas instâncias da justiça brasileira que precisam, fica muito confuso, né, quando a gente vê algo de fora, né? Houve uma cassação do governador pelo TRE aqui, depois foi para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Só que essa decisão agora que muda todo esse cenário é da última corte, a última instância da justiça, que é do Supremo Tribunal Federal, mas ainda é uma liminar. É uma liminar. Que é uma decisão monocrática, pode mudar. Pode mudar. Só que foi o que eu comentei no início, para que mude isso, só depois que o Supremo retornar do recesso, dia 1º de agosto. Então, todo esse período de julho, a gente fica com essa decisão da cautelar, porque posteriormente vai vir um recurso extraordinário que os próprios advogados do José Henrique, que na verdade quem entrou com essa cautelar foi o ex-governador José Henrique, e ele vem com recurso extraordinário para ser julgado no final. Só que essa decisão é só em relação à cautelar, que é um procedimento que vem antes desse recurso extraordinário, que pode realmente cair, né, como a gente chama no... Mas enquanto não caia, agora a nossa indefinição é saber se Davi Almeida continua interinamente à frente do governo ou se José Mello reassume imediatamente. Reassume como o Davi assumiu anteriormente, sem a publicação. Quem vai decidir isso? Vai ser uma comunicação do Supremo? Do Supremo, na decisão ele é bem expresso, onde ele coloca que comunique-se o TRE Amazonas e o TSE, porque a decisão que manteve a cassação do Mello foi do Tribunal Superior Eleitoral. Houve uma espécie de precipitação no entendimento do Supremo, da decisão do Ricardo Lewandowski, quando houve a cassação, o afastamento e o decreto de uma nova eleição, sem antes ter passado pela última instância da Justiça? O que acontece, Adriane? Toda essa questão dos recursos são amparatos jurídicos que quem trabalha nessa área tem para que possa se modificar. Cada um vai do entendimento, né? Não te diria que foi precipitada, porque é uma situação singular. Ninguém realmente viveu isso para tomar essa decisão até agora, né? O que a gente pode dizer é que aconteceram algumas irregularidades, isso é fato, como foi a questão do Davi Almeida assumir sem essa publicação, e a gente fica na mesma indecisão agora em relação ao retorno do Mello, se com a publicação ou sem a publicação. Agora, para nós eleitores, muda completamente, né, a situação. A gente estava se programando para ir às urnas no dia 6 de agosto. Isso deve cair por terra completamente porque... Está tudo suspenso. O calendário de eleição, que seria dia 6 o primeiro turno, dia 27 o segundo turno, tudo suspenso. Os candidatos também, os 9 candidatos também não tem, está tudo parado, porque vai ter que ser cumprida essa decisão do STF, né, do retorno do Mello. Então ninguém mais faz campanha durante esse período, não tem propaganda no dia 10, né, no rádio e televisão. E mesmo que volte, se reconsidere depois dessa liminar, não vai dar para fazer uma eleição 6 de agosto, porque já vai ser o retorno no primeiro dia de agosto. Dia 1º de agosto é o retorno do STF. Mas até julgar, existe uma pauta, uma ordem cronológica para o julgamento. Então, assim, não seria de imediato também que os recursos ou qualquer decisão para superar essa liminar que ele foi concedida agora. E essa decisão mexe muito com a gente, né? Com a nossa economia, inclusive. As pessoas estavam tentando entender, muita gente ainda, o que estava acontecendo, por que José Mello havia sido cassado e por que teria que voltar às urnas e, de repente, acaba tudo, né? Numa decisão como essa, pelo menos provisoriamente. Para quem está fora, é bem complicado entender esse momento, né? Até para quem realmente trabalha nisso já é um pouco complicado, mas para quem está de fora, realmente é bem complicado.
A gente tem aqui a participação de um jurista também, que é o Márcio Cavalcante. Ele mandou um vídeo para a gente para falar sobre essa questão que movimenta muito também esse cenário jurídico. A gente fala aqui do Amazonas, mas acaba mexendo com o país inteiro, porque o Amazonas vira case para os outros estados, porque é uma situação inusitada e inédita. A gente vai conferir agora o que ele diz a respeito desse caso. Como vocês sabem, em maio desse ano, o TSE cassou o governador José Melo e o vice-governador Henrique Oliveira, determinando que eles fossem afastados do cargo, independentemente de apreciação de qualquer novo recurso. Além disso, o TSE determinou que fossem realizadas novas eleições diretas no estado do Amazonas. Contra essa decisão do TSE, foram interpostos vários recursos e ações também no Supremo Tribunal Federal. Algumas dessas ações pediam a realização de eleição indireta pela Assembleia Legislativa e outras ações pediam que o governador José Melo e o vice-governador aguardassem no cargo enquanto o processo não transitasse em julgado, ou seja, não terminasse efetivamente. Na tarde de ontem, uma dessas ações foi julgada provisoriamente, houve uma liminar nessa ação. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que, enquanto o TSE não terminar de apreciar os recursos que foram interpostos contra a decisão de cassação, o governador e o vice-governador deverão retornar ao cargo e as eleições que estavam marcadas para início de agosto ficarão suspensas até que haja a apreciação desses recursos. Difícil de entender mesmo, né? Porque muda tudo que estava sendo programado. Agora, essa questão, há quem diga que o jogo mudou, as regras do jogo mudaram enquanto a bola estava já em campo, mas na verdade voltou à regra anterior, né? Voltou ao status quo, porque assim que for publicada essa decisão, eu sempre bato nessa tecla, porque a gente não sabe quem realmente vai ficar como governador até o recesso retornar do Supremo, se Davi, se o Melo, porque tudo vai depender de quando for publicada, na verdade, se vão aguardar essa publicação, senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu anteriormente em maio com Davi Almeida, assumir sem a publicação. Então, só para deixar claro, para a gente encerrar também, fazer um resumo de toda essa decisão, do impacto da liminar do ministro Ricardo Lewandowski. Não teremos eleição suplementar, campanha está suspensa, a eleição está suspensa, os 9 candidatos não existem mais diante desse cenário político, e o que a gente fica aguardando durante esse mês de julho, no finalzinho de junho e mês de julho, é quem é o governador atual, José Melo ou Davi Almeida. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Obrigada, Adriana. Recebi a Denise Coelho, que é especialista em direito eleitoral, para falar dessa decisão que mexe bastante com o nosso estado. E agora eu vou mudar de assunto, porque a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Amazonas vai realizar hoje um atendimento jurídico gratuito. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo. Como as pessoas podem procurar esse atendimento? Onde é que elas devem ir? Conta pra gente. Então, Adriane, a OAB todas as quintas-feiras tem um atendimento para o consumidor que é feito das 3 às 5 horas da tarde. Mas quem não consegue esse atendimento, hoje vai ter esse atendimento especial para essas pessoas com esses problemas referentes a problemas relacionados aí com o consumidor. Quem vai falar um pouquinho, explicar melhor sobre esse atendimento especial vai ser a Mônica Taqueta. Muito bom dia, Mônica. Bom dia. Conta então pra gente como é que vai funcionar esse atendimento especial, quais são os casos específicos que as pessoas podem procurar o local lá na OAB. São todos os casos relacionados ao direito do consumo, como cobranças indevidas, negativação, dúvidas quanto às taxas de energia elétrica, ou mesmo problemas de falta de energia, que nós estamos tendo muito na nossa cidade, e entre outros. Então, as pessoas que tiverem esses problemas ou que quiserem informações ou quiserem fazer reclamações a esse respeito, podem procurar a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB, que fica na Avenida Humberto Calderaro, 2000, todas as últimas quintas-feiras do mês, no horário das 15 às 17 horas. Agora, quem não puder ir, pode também ir na página do Facebook da OAB, da Defesa do Consumidor, também para dar
fazer ali o seu questionamento. Isso, nós temos uma página no Facebook, que é a Comissão de Defesa do Consumidor Amazonas, ou pode nos enviar e-mail através de consumidor@oabam.org.br. Agora conta pra gente, Mônica, qual é o problema mais falado pela população? A gente sabe que tem vários problemas relacionados à questão de atendimento, questão de luz. Qual é o problema mais frequente? Eu acho que hoje, atualmente, um dos problemas mais complicados para a gente é a falta de energia elétrica, porque você tem um problema em vários bairros e sempre, né? Não é só na parte central, mas em todos os bairros de Manaus. Então, é um dos piores problemas que nos acarreta o consumidor. A gente pode frisar que o atendimento é gratuito, né? Sim, o atendimento é gratuito, mas frisando que a nossa parte, nós passamos só as informações e recebemos reclamações. E aí, sim, depois disso nós encaminhamos, ou seja, para a Comissão Pro Bono, que é a comissão que faz as ações, ou para o PROCON, com quem nós temos parceria. Muito obrigado. É muito bom fazer esse primeiro passo. Então a pessoa tem informação, já que, né, tem esse problema em relação ao tipo de atendimento, o tipo de serviço, para começar a fazer o direito acontecer, né, Adriane? Com certeza, Danilo. Obrigada pelas informações. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho, porque logo depois do intervalo a gente vai ao vivo a Parintins com o Cleiton Pascarelli. Vai contar tudo o que está acontecendo lá na ilha. Afinal de contas, o festival começa amanhã. Não saia daí que eu volto já.